tudo bem? Se eu fosse você, não sairia daqui, porque a partir de agora nós traremos bomba. Eu sou a Gislaine Espanholo e esse é mais um episódio do seu Podnext. O nosso convidado de hoje vem da cidade de Serrana, localizada aqui na região metropolitana de Ribeirão Preto, com 45 mil habitantes, mais ou menos, e muita história para contar. Bem-vindo, Denis Bomba. Tudo Bom bem? dia, Gislaine, tudo bem? É uma honra muito grande participar contigo desse bate-papo, dessa troca de ideia. Queria agradecer a oportunidade. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Denis, para começar, queria que você contasse para as pessoas que nos assistem de onde vem esse apelido, Denis Bomba. Por que isso? Gislaine, muitas pessoas não têm conhecimento realmente de onde vem esse apelido. É que, na verdade, há 20 anos atrás, eu era proprietário de uma academia na cidade, na época, a única academia que tinha na cidade, que era chamada Academia Golfinho, né? Então, ainda jovem, menino, eu praticava musculação, então daí vem o Denis Bomba. Muitas pessoas acham que é por conta da maneira firme, né, de se posicionar, né, de interceder em favor das pessoas, de bater de frente, né, mas na verdade é por conta realmente da academia. Eu era professor dessa academia, o dono da academia, então esse é o único motivo do Denis Bomba. Agora, essa confusão que algumas pessoas fazem de você ter o pulso firme, de enfrentar o problema, de se posicionar, não deixa de ser uma verdade, né, Denis? Com certeza. Eu sempre digo, para mim chegar à vereança, eu fui vereador por 3 mandatos consecutivos, sendo o vereador mais votado da história da cidade, com 1.569 votos. Uma votação que eu acho que vai ser difícil ser batida nos próximos anos, né? E eu consegui essa votação, foi na minha segunda disputa, justamente pelo fato do mandato fiscalizatório, de defender as pessoas, de dar cara para bater, de cumprir a minha função como vereador, que na verdade a principal função do vereador é fiscalizar, é defender as pessoas, é dar voz para aquelas pessoas que não têm. Então, como vereador, eu procurei sempre cumprir com essa função. Eu estava sempre nos departamentos de saúde, no UPA, nos hospitais, na prefeitura, defendendo as pessoas, intercedendo por elas e cumprindo com o meu papel. Essa questão que você disse de fiscalizar, né, do vereador realmente ir até onde o problema está, conseguir uma solução ali junto ao Poder Executivo, você analisa, como que você analisa? Você acha que hoje em dia os vereadores que nós temos, não só em Serrana, mas falando de uma maneira mais geral, eles vêm cumprindo esse papel? Não, até mesmo pela minha cidade, né? Pouquíssimos vereadores cumprem esse papel. Que, na verdade, eu acho que a única e maior prerrogativa do vereador é esse, né? É o papel de fiscalizar, né? E realmente os vereadores eles têm deixado a desejar na questão de fiscalização, então eles acabam deixando de cumprir a função deles. Você, na última eleição, em 2020, abandonou a vereança para se colocar como candidato a prefeito de Serrana. O que te motivou a fazer isso? Foi essa questão do vereador não ter tanta possibilidade de colocar a mão na massa, de executar? O que te levou a isso? Exatamente. Foram 12 anos como vereador, né? Muito próximo das pessoas, nos bairros, aonde estava o problema, eu estava ali, defendendo as pessoas e lutando por elas. Mas chegou num momento que eu me senti na responsabilidade de chamar isso para mim, de deixar a função de só fiscalizar e realmente pleitear a função de executar. Assumir a caneta e resolver os problemas. Porque, na verdade, o vereador ele não tem essa função, essa prerrogativa de executar. Ele não tem a caneta para definir. Ele cobra, ele fiscaliza, porém ele não executa. Aí, vendo essa necessidade, diante de muita cobrança na rua também, as pessoas me cobravam isso. Denis, você tem que ser prefeito, né? Você tem que vir para a disputa. Então, depois de falar com a minha família, de pedir a direção de Deus, eu realmente assumi a responsabilidade de me coloquei como pré-candidato a prefeito na época, disputei a prefeitura, tive uma votação expressiva, né, de quase 7 mil votos, fui o segundo colocado, uma eleição muito difícil, porque no meio de uma pandemia, né, o meu forte sempre foi o tete a tete,
o olho no olho, a presença física, conversando com as pessoas, abraçando as pessoas, né? E, de repente, eu me vi no meio de uma pandemia que me privou de tudo isso, que me deixou realmente numa situação muito complicada, porque a minha maior ferramenta, que é estar próxima das pessoas, eu não conseguia utilizar naquele momento. Então, foi uma eleição muito difícil para mim, mas mesmo com essas dificuldades, nós conseguimos alcançar uma votação expressiva de 7 mil votos, uma campanha simples, humilde, sem muitos recursos, mas nós fomos muito bem. Foi uma porcentagem bem pequena, inclusive, em relação ao primeiro colocado. Sim, o primeiro colocado, que é o prefeito atual hoje, teve 31% dos votos, e nós chegamos a 28% dos votos, né? Uma votação muito expressiva. Entendi. E de lá para cá, você continua trabalhando politicamente, né? Fazendo esse serviço aí diretamente com a população. De que forma você fez isso? Exatamente. Eu tenho uma história muito bonita, Gi, com o Rafael, né? Que é deputado estadual, e eu já vinha... O Rafael Silva. Rafael Silva, 20 anos com o Rafael, fazendo o papel de ser o homem do Rafael na cidade serrana. Depois que nós perdemos a disputa, a prefeitura, o Ricardo, que é filho do Rafael, havia acabado de assumir como deputado federal, e aí recebi o convite do Ricardo para estar assumindo toda a coordenação regional junto ao gabinete. Hoje eu faço contato com mais de 100 cidades da região, para você ter uma ideia. Eu que faço as agendas do deputado, eu que determino para onde vai os recursos para a cidade, as emendas parlamentares. E isso me deu a condição de poder continuar ajudando a minha serrana, a minha cidade, muito mais do que quando eu era vereador. Porque quando eu era vereador eu tinha que buscar essas emendas. Hoje não, hoje eu tenho essas emendas na minha mão, através dos mandatos do Ricardo e do Rafael. Então a gente tem conseguido ajudar muito a minha cidade, e eu tenho um orgulho muito grande disso. Porque mesmo fora do mandato, eu estou conseguindo contribuir com a minha população, né, que sempre foi uma missão. Ajudar a cidade, ajudar a serrana é uma missão de vida para mim. Dentro deste trabalho, eu queria que você citasse para nós alguns exemplos do que foi conquistado para a Serrana através dos deputados Ricardo e Rafael Silva. Gi, foram muitas conquistas, mas eu vou citar algumas. Por exemplo, 1 milhão para a PAI esse ano, para a construção de referência, construção da clínica de referência de atendimento às crianças da PAI. 1 milhão para a Casa dos Velhinhos, para ampliar os quartos e dar mais comodidade para os velhinhos da nossa cidade. Recurso para o Lar Santo Antônio, para o Abrigo Santo André, para o CCI, reforma da Praça da Matriz, da Praça das Bandeiras, da Praça do Cruzeiro, entrega de 4 ambulâncias para o município, ônibus para transporte de paciente da hemodiálise, equipamentos para fisioterapia. Então foram muitas conquistas. O Denis tem um perfil muito interessante, que não são todas as pessoas que trabalham na área pública que possuem, viu, Denis? Então, eu vou até pedir permissão para citar aqui. O Denis, apesar de não ter sido eleito prefeito em 2020, disputou uma eleição, perdeu, ele não deixou de ajudar a cidade, porque tem muitas pessoas em algumas cidades que eu inclusive já presenciei, que assim, perderam uma eleição e falam, não, então não vou mais ajudar, porque é o mandato do meu opositor, então não vou ajudar. O que te fez a não ter esse perfil de não faço nada agora porque não fui eleito? Gi, realmente é uma pergunta que as pessoas fazem para mim. Por quê? Mesmo você não sendo mais vereador, mesmo você tendo perdido a eleição para o seu adversário, e você continua contribuindo com a gestão dele, né? Porque quem gerencia esses recursos é o prefeito. Sim. Né? Mas por que eu acho dessa maneira? Porque eu tenho a minha vida política como uma missão. E como trata-se de uma missão, eu não posso deixar o meu ego falar mais alto. Eu não posso deixar o egoísmo falar mais alto. Então, acima de tudo, para mim, está o bem-estar da minha população. É por isso que eu acho dessa maneira e jamais me arrependi de ter essa postura, Gia. Por falar em missão, quando você se conscientizou de que você deveria ir para a política? Gia, foi algo assim até que muito de repente. Foi um convite na época, em cima da hora, estava quase para fechar as filiações partidárias, e um amigo meu que estava disputando na época como vice-prefeito precisava de um candidato para fechar a chapa e ele me convidou. E na época eu aceitei somente pelo fato de ser meu amigo que estava me convidando. Né? E depois disso eu acabei criando gosto para a coisa, porque quando as pessoas começaram a me ver como candidato a vereador, elas começaram a me procurar para interceder,
para pedir apoio, para pedir ajuda diante de determinados problemas, foi na onde que eu criei gosto realmente de me adentrar na vida política de cabeça e fazer a diferença na vida das pessoas. Tem uma área que você se identifique mais dentro do setor público? Saúde. Por quê? Porque nesse período, quando eu estive como vereador, eu me deparei com muitas situações de pessoas que precisavam de ajuda, que precisavam de atendimento, pessoas que estavam há dias num leito aguardando uma vaga para uma cirurgia de alta complexidade. E quando vereador eu vivia no UPA, eu vivia na Santa Casa, de segunda a segunda eu estava ali, porque as pessoas me chamavam. Eu não estava ali porque eu queria. Eu estava ali porque as pessoas me chamavam e na minha função de vereador eu tinha que estar ali. Eu sempre digo que vereador ele não é vereador 12 horas por dia. Ele é vereador 24 horas por dia. Então, as demandas que eu recebia eram demandas realmente atreladas à saúde. Então, a saúde é a menina dos meus olhos. E eu sempre falo, como que a pessoa vai participar de algum evento, como que ela vai numa praça que está bonita, como que ela vai, né? Se ela não tem saúde. Então, saúde tem que ser prioridade de qualquer homem público. Quem não cuida da saúde não está cumprindo com a função de gestor público. E a saúde, costumeiramente, é o calcanhar de Aquiles de qualquer município. De qualquer município, exatamente. Nós temos problemas em Serrana. Por exemplo, a nossa Santa Casa. Eu me lembro que, na época, a Santa Casa passava por um momento financeiro muito difícil, por conta de má gestão, de mau uso do dinheiro público. Eu era presidente da Câmara na época. Eu fui o autor da CPI, que destituiu toda a diretoria na época, né? Criou-se uma intervenção, a promotoria interviu através da minha ação, assumiu a frente da Santa Casa. Eu fui avalista, G. Eu assinei como avalista no Banco Cocred, na época, como presidente da Câmara, para que a Santa Casa recebesse R$1 milhão de empréstimo para tentar, né, sobreviver, tentar sair daquela crise. Eu me lembro que na época eu fiquei com o nome sujo por vários meses, porque a prefeitura que pagava esse valor, só que a prefeitura não pagava as parcelas em dia. Então eu acabei ficando com o nome sujo até o final desse contrato, mas eu dei o meu próprio nome para que a Santa Casa hoje tivesse porta aberta. E além do mais, consegui mais de R$1 milhão de recursos com o Rafael na época, para ajudar também a Santa Casa. Então a saúde é realmente a menina dos meus olhos, eu sempre digo isso. Eu acho que a saúde tem que melhorar muito. Esses dias eu até estava comentando com um amigo, eu estou vendo lá que a gestão municipal, eles estão construindo um posto de saúde do lado do UPA, sendo que nós temos 2 postos de saúde, um na Rio de Janeiro e um também no Jardim Amélia, no Chavans, que está abandonado. Há mais de anos, uma obra que foi gasto dinheiro público e hoje está abandonado. Então, por que, ao invés de eu construir mais um posto, eu não colocar os postos de saúde que estão abandonados para funcionar? Né? Então, eu vejo que a saúde ela é tratada com descaso. Esse é o meu modo de ver. E encerrando, na sua avaliação, qual é o principal problema hoje da saúde? É relacionada a filas de espera para consultas, exames, mau atendimento? Qual é a sua avaliação? Gia, a Santa Casa, apesar de hoje estar com as suas portas abertas, ela não funciona da maneira que deveria funcionar. Lá atrás, por exemplo, as nossas grávidas, elas geravam os seus filhos na Santa Casa. Hoje, infelizmente, isso não acontece mais. Nós ficamos na dependência, principalmente da Mater, de hospitais de Ribeirão Preto, para que as nossas grávidas tenham seus filhos. Eu acho que é um dos principais problemas. A volta da maternidade, ela precisa acontecer. Por quê? Nós temos uma Santa Casa que tem uma estrutura boa, que tem um centro cirúrgico que está desativado, né? E nós precisamos colocar ela para funcionar. E automaticamente investir para que a maternidade volte a funcionar. Esses dias, para você ter uma ideia, eu me deparei com uma situação de uma grávida dentro de um carro na porta da Santa Casa, prestes a ter o seu filho aguardando uma vaga. É uma situação absurda. A gente não pode aceitar uma cidade do porte de Serrana, uma cidade que tem uma boa arrecadação e não tem uma maternidade. Então, acho que esse é um dos principais pontos. O atendimento de urgência também. Se nós formos fazer uma análise retroativa e voltar 20 anos atrás, o atendimento de urgência de Serrana, nós tínhamos 2 clínicos e um pediatra. 20 anos depois, nós tivemos um crescimento desordenado na cidade. E nós continuamos com 2 clínicos
e um pediatra. Não acompanhou a evolução do município. Não, a estrutura do serviço público não acompanhou esse crescimento exorbitante que a cidade teve, principalmente no tangente à saúde. Agora, veja bem, eu tenho um médico pediatra na urgência, né, atendendo. Chega um caso que merece, que precisa de um cuidado maior, ou o médico precisa montar numa ambulância para vir para Ribeirão acompanhar uma criança, nós ficamos com o atendimento de urgência desguarnecido. Então, nós precisamos priorizar a saúde, contratar médicos, isso é essencial. Não dá para aceitar um atendimento de urgência com 2 clínicos somente e um pediatra. Certo. Denis, Serrana, para continuar aí um pouco mais na área da saúde, Serrana foi uma cidade que teve bastante destaque nesse momento de pandemia, porque serviu como exemplo aí para cidades do Brasil inteiro por conta da Covid, Sim, né? sim. Foi o município que foi estudado, relacionado à vacina e tudo mais. Como está essa questão hoje em Serrana? Hoje é um assunto de extrema importância que eu sinto muito orgulho até de falar dele, porque essa situação toda, nós somos privilegiados por conta do HE, do Hospital Estadual de Serrana, por conta da estrutura dele, nós tivemos esse privilégio, né? E o HE, na época, ele ficou muito tempo, foi uma obra parada, e nós conseguimos tirar essa obra do papel, né? Na época, nós tínhamos como governador o Márcio França, no finalzinho do mandato, e o Márcio França canetou para que aquela obra saísse do papel, e a participação minha e do Ricardo Rafael foi de suma importância. Vocês trabalharam firmemente para isso. Muito. Na época, uma obra parada, eu denunciei para a promotoria, eu chamei a imprensa, eu bati de frente. Aí ocasionou que o Geraldo havia saído, né, do governo do estado, o Márcio França assumiu. Como a gente tinha uma entrada muito grande com o Márcio França, nós conseguimos, num curto período que o Márcio França ficou no mandato, né, finalizar a obra, entregar ela. E hoje é uma referência de atendimento não somente para Serrana, como toda a nossa região, né? E essa conquista do Hospital Estadual foi de suma importância para esse acontecimento. Olha, e hoje em dia, as pessoas, eu me lembro, antes de fazer a pergunta, eu me lembro que na época, muitas pessoas aqui da própria região, inclusive em Ribeirão Preto, começaram a encontrar endereços em Serrana, né, alugar imóveis para poder participar desse processo aí de vacinação, para ter a vacina antes dos outros municípios. Como que está essa questão hoje? Já voltou à normalidade? Está tudo mais tranquilo? Hoje, eu tenho conversado muito com profissionais da saúde nos últimos dias, e nós tivemos um crescimento exorbitante dos casos de Covid em Serrana. Atualmente. E até fiquei muito triste quando eu recebi uma notícia essa semana, que com esse crescimento, o município até agora não se preocupou nem mesmo em comprar testes de Covid. Nós estamos sem teste de Covid no município. Entendeu? Então, assim, é uma situação que foi benéfica para o município, foi muito importante. E agora, infelizmente, os casos de Covid subiu de forma assustadora. Você acredita que não esteja tendo um acompanhamento ideal por Exatamente. parte do município? Eu acredito que o município tem deixado a desejar. Muito. Muito Olha. mesmo. Tudo que é tangente à saúde, hoje, nós estamos vendo uma dificuldade muito grande. Eu acho que pelo fato também, eu sempre digo, quando eu preciso do atendimento de urgência, eu não tenho convênio. Eu vou para o UPA. Certo. Como qualquer cidadão serranense. Eu passo pelo atendimento como qualquer um. Então eu sinto aqui, Gi, na pele. Porque Você eu vim de tem baixo. propriedade em dizer. Porque eu vim de baixo, eu vim de família simples, de família pobre. Eu nunca tive convênio. Eu sempre usei o SUS. Diferente do meu adversário, que quando precisa da consulta, ele vai lá na Unimed. Ele vem aqui na Unimed, em Ribeirão Preto. Quando ele precisa, quando ele leva as crianças dele para a escola, ele leva para uma escola particular. Os meus filhos todos estudaram até hoje em escola pública. Então eu posso falar com convicção, porque eu sinto na pele. Eu nunca tive condição financeira de pagar um convênio para os meus filhos, de pagar uma escola particular para os meus filhos, diferente do meu adversário, mérito dele, enfim. Mas eu posso falar com propriedade porque eu sinto na pele. E quando você sente na pele, você sabe que é diferente. Eu estou vendo lá eles maquiando a cidade, esquecendo do principal, que é a saúde do cidadão. Chega reclamações constantes, né? Principalmente, por exemplo, procedimentos, cirurgias pequenas, para retirada de um cisto, né? Que era realizada no município, na Santa Casa. Hoje a gente criou uma dependência de Ribeirão Preto.
Quando um cidadão quebrava um braço, você ia na Santa Casa e colocava um gesso, mobilizava. Hoje nem isso faz. Nós criamos uma dependência de Ribeirão Preto para tudo. Não dá para aceitar uma cidade no porte de Serrana não conseguir cuidar dos seus doentes, dos seus pacientes. É uma situação realmente lamentável. Isso daí me entristece muito, mas muito mesmo, Gia. Você citou a questão dos seus filhos que estudam em escola pública, né? A sua família que utiliza o serviço público de saúde. Então, por falar em família, como é a relação da família com o Denis, com essa veia política que você tem? Eu sou muito grato à minha família por tudo. Minha família sempre me apoiou muito. Como eu disse, eu venho de família simples, meu pai é rurícola, a minha mãe é servidora pública na limpeza, trabalhava na limpeza de escola, e meu pai sempre me incentivou muito, me deu muito apoio. A minha esposa também sempre teve o meu lado, minha esposa que já vem de uma família política, né? Mas, na verdade, vem de uma família política e justamente sabendo dos obstáculos, não gostava de política e teve que, né, casou comigo que sou apaixonado por política, criou uma paixão muito grande, mas ela sempre, mesmo não gostando, ela sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou. Os meus filhos participam muito da minha vida política e me incentivam muito, é a razão de eu estar na política, é a minha família, porque eu sei dos obstáculos, das dificuldades que nós enfrentamos e sabendo disso eu quero levar melhor qualidade de vida para as pessoas, para que elas não venham passar por tudo que nós passamos, porque a nossa vida sempre foi muito sofrida, nós nunca tivemos nada de mão beijada, nós sempre trabalhamos muito e trabalhamos ainda. Minha mulher, para você ter uma ideia, minha mulher é funcionária pública, ela trabalha num posto de saúde, ela sai do serviço 4 horas da tarde, e ela vem para Ribeirão, porque a gente toma conta de alguns apartamentos aqui, ela limpa apartamento, Gi. Para você ter uma ideia. Então, a nossa vida ela é muito sofrida. Então, por isso que eu estou na vida política. Eu tenho como uma missão, como eu já disse. A minha missão é de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero muito isso, fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente no tangente à saúde. Porque é muito difícil a pessoa estar num leito de dor, aguardando por uma vaga, e, infelizmente, você ouve o não tem vaga, o não tem médico, o não tem remédio. Isso é lamentável. Denis, nós estamos quase chegando ao final do nosso episódio de hoje, do Podnext, mas antes eu quero fazer uma brincadeira com você, vou falar algumas palavras e quero que você me conte alguma situação, algum fato que venha à sua cabeça neste momento, tá bom? Então, o primeiro deles é um momento marcante na sua vida. A minha primeira vitória como vereador. Foi realmente muito marcante, porque, na verdade, eu disputei uma eleição, perdi a primeira, aí na segunda eu tive 528 votos, fui eleito o quarto mais votado, e foi muito marcante, porque era um momento que eu estava passando um momento muito difícil na minha vida financeira, na minha vida psicológica, familiar, e veio essa vitória que me deu gás, me deu ânimo, então realmente é um momento que eu não esqueço nunca, marcante. Uma frustração. A derrota na eleição passada da prefeitura. Como eu disse, eu não esperava. Né? As pesquisas apontavam a gente muito bem. Então eu fiquei realmente decepcionado e depois eu acabei entendendo. Um sonho que você já realizou? Um sonho que eu já realizei. Meus filhos. São quantos filhos? 3 filhos. Eu tenho a Emily, que é a minha mais velha. Eu tenho o Yuri, que é o meu filho do meio. E tenho o Taylor, que é o meu filho mais novo. Eles são tudo para mim, é um sonho realizado. Muito bem. Denis, quero agradecer muito a sua presença aqui hoje no Podnext e fique à vontade para que os últimos minutos você abra o coração aí para toda a população de Serrana e para todo esse Brasil. Eu que quero agradecer essa oportunidade, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não estou na política apenas por título, eu estou na política porque eu quero fazer a diferença na sua vida, cidadão serranense, cuidando da saúde, gerando emprego, levando cultura, esporte, né, para a nossa população, cuidando das pessoas, que é o que eu sempre fiz. Você que conhece a minha vida, que conhece o meu dia a dia, você sabe que eu nunca te deixei sozinho. Gia, eu tenho uma história, eu acho que cada um em Serrana tem uma história sobre mim, de alguma coisa que eu fiz por eles. Na hora na saúde, ou às vezes numa dificuldade. Então, muitas pessoas em Serrana reconhecem essa luta minha, essa trajetória, e é com essa garra que eu sempre tive, com essa determinação, com essa vontade de fazer a diferença, que eu vou continuar tocando a minha vida política, que vocês sabem que eu estou na vida política por vocês, é uma missão e eu quero cumprir ela.
Ok, muito obrigada, Denis. Forte abraço, eu que agradeço. Abraço. E assim nós finalizamos mais um episódio do nosso Podnext. Nós falamos hoje com Denis Bomba, ele que foi vereador por 3 mandatos e tem muita coisa para fazer ainda pelo município, com toda certeza. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.